Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. Eu sou o Bispo Oliveira e estou compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. E neste episódio eu estou abordando a designação do Vem Segue-me para os dias 20 a 26 de novembro. E esta é a parte 4. E o foco são alguns versículos do capítulo 4 e 5 da primeira epístola de Pedro. Então vamos iniciar lendo 1 Pedro 4:3, que diz: Porque basta-nos que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Neste versículo, Pedro traz a público o estilo de vida pecaminoso que os membros novos praticavam antes de se tornarem membros da Igreja de Jesus Cristo. Ele menciona comportamentos comuns aos nossos dias, como libertinagem, cobiça, embriaguez, orgia, bebedeira e idolatria. A mensagem que Pedro envia é que eles não deveriam continuar vivendo da mesma maneira que viviam antes de se tornarem membros da igreja. E isto também se aplica a nós. Portanto, este versículo é uma exortação para nós, para que nos afastemos das práticas pecaminosas e vivamos de maneira digna de nossa fé, mesmo diante das pressões e tentativas daqueles que tentam desconstruir a verdade da qual temos testemunho. Paulo também alertou os santos sobre a necessidade de moderação. Em sua carta aos Filipenses, ele os exortou com as seguintes palavras: Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Embora este possa ser considerado um exemplo único na Bíblia em que a palavra equidade é mencionada, a concepção de simetria, retidão e imparcialidade são fundamentais em todas as situações e são expressas em diversas exortações. Dessa forma, o apóstolo Pedro direcionou o foco para o exemplo de Cristo, encorajando a interrupção da prática do pecado, identificado como lascívia, concupiscência, excesso de vinho, orgias, banquetes e outras inclinações humanas. E novamente, Paulo aos Efésios instrui os santos a andarem não como nécios, mas como sábios, porquanto os dias são maus. Em 1 Pedro 4,17 é dito: Porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ao estudar as Escrituras, muitas vezes pondero sobre as repercussões do que Pedro quis expressar quando afirmou: Já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. Em nossos dias, o Senhor disse: Eis que a vingança cairá rapidamente sobre os habitantes da terra, e sobre minha casa principiará. Eu queria agora que você fosse lá nos comentários e me respondesse essas duas perguntas. Que tipo de julgamento o Senhor tem em mente? Porque as Escrituras dizem que a purificação começará com a igreja e não com os iníquos. Vai lá. É rapidinho, tá? Queridos irmãos, as Escrituras revelam que o Senhor reservará sua maior ira e condenação
para aqueles que exteriormente parecem religiosos, mas que na verdade estão cheios de maldade. O interior dele está preenchido por coisas ruins. Falando aos líderes religiosos judeus, o Salvador disse: limpa primeiro o interior do copo e prato, porque sois semelhante aos sepulcros calhados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Não há margem para dúvidas de que esses avisos são relevantes para nós. Nem tudo vai bem em Sião. É imperativo que busquemos a purificação de nosso interior, iniciando esse processo em nível pessoal, estendendo em seguida para nossas famílias. Existem duas formas de limpar o vaso. A primeira consiste no arrependimento. Contudo, caso não optemos por esse caminho, o Senhor aplicará o segundo método. Você sabe qual é. Mas de qualquer forma, o vaso terá que ser limpo. A purificação do vaso interior requer o exercício do arrependimento. Queridos, à medida que buscamos a purificação interna, inevitáveis transformações serão realizadas em nossa esfera pessoal, na esfera familiar e em nossas congregações. Aqueles que são dominados pelo orgulho resistem à mudança, optando por justificar suas posições por meio de racionalização. A verdadeira sinceridade implica uma transformação sincera, exigindo humildade para considerar a necessidade de mudança. Contudo, é uma jornada possível e está ao nosso alcance. A Escritura em 1 Pedro 5,8 recomenda: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Embora nos locais em que vivemos não precisamos nos preocupar com as matilhas de lobos, no contexto espiritual somos desafiados pelos astutos lobos de Satanás, manifestados na tentativa do mal e do pecado. Vivemos em uma era perigosa, onde esses lobos vorazes vagueiam pelo terreno espiritual, procurando por membros da igreja que sejam vulneráveis na fé ou hesitantes em suas convicções. Na primeira epístola, Pedro diz que nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O Senhor disse ao profeta Joseph que teus inimigos te rondarem como lobos, procurando o sangue do cordeiro. Todos somos suscetíveis a ataques. No entanto, podemos fortalecer a nossa posição através da segurança oferecida por um testemunho ardente, que, como uma fogueira bem construída e mantida com zelo, nos mantém protegidos. Infelizmente, existem pessoas dentro da igreja que acreditam que o impacto de seu testemunho é poderoso, quando na realidade é comparável ao tênue brilho de uma vela. Sua lealdade muitas vezes mais reflete um hábito do que uma verdadeira dedicação à santidade. E a busca por justiça pessoal muitas vezes é relegada a um segundo plano, em comparação com a busca por interesses e prazeres individuais. Com um testemunho tão frágil lhe protegendo, este indivíduo que percorre as estradas da vida
torna-se uma presa vulnerável para os enganos do adversário. Satanás, em suas conspirações diabólicas, engana os incautos e usa todas as ferramentas a seu favor. Raramente alguém vai a uma reunião de clube, festa ou reunião social sem ouvir vulgaridade, obscenidade e histórias sugestivas. Pedro nos advertiu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Salvador alertou que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados pelo diabo. Satanás, se necessário, empregará sua astúcia para gerar confusão, valendo-se de racionalizações para causar destruição. Ele habilmente obscurecerá significados, abrindo portas centímetro por centímetro, conduzindo do branco mais puro através de uma escala de tom de cinza até alcançar o negro mais profundo. Mas não tem mais. A nosso favor temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos irmãos, chegamos ao final do episódio. E em nosso próximo episódio, nosso próximo encontro, nós vamos nos dedicar à segunda epístola de Pedro. Eu estarei te aguardando lá para que nós demos continuidade aos nossos estudos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus.